Bom dia, povo abençoado. Bom dia, Nilson. Bom dia, pastor Lindomar. Bom dia. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez com esse companheiro abençoado, né? A gente queria estar aqui com a missionária Elizabeth, porém ela me mandou um áudio agora há pouco. Vamos estar orando por ela, pelo esposo, né? Que não é nada grave, nada disso não, mas houve um empecilho e nós devemos compreender. Graças a Deus, quero agradecer o pastor Lindomar por ter ficado aqui comigo para participar desse debate aqui, que é um debate interessante, né, pastor? Amém. Eu acho assim, falar sobre missões nunca é demais, né? Glória a Deus. Pode falar aí alguma coisa aí, pastor, fica à vontade. Bom dia a todos. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para poder falar sobre o Evangelho, falar sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus e sobre missões. Então, você aí da sua casa, né, já se organiza aí, manda para os amigos, compartilha para que todos possam ser participantes, tá? Manda sua mensagem aqui para que seja participante nesse debate de hoje. Amém, glória a Deus. Eu aprendi desde adolescente, que a nossa conversão, eu tinha 13 anos de idade, a importância de falar de Jesus, né? Então, no fundo, todo crente é missionário. O grande problema é que a gente acha que só aquelas pessoas que vão para o campo que são missionários, mas todos nós temos uma missão, que é o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Né, pastor? É isso mesmo. Se a gente compreender o propósito original de Deus, nós vamos entender que existe uma missão sobre nós. Verdade. Entendeu? A gente só precisa compreender o propósito original. Se a gente compreender desde lá de Gênesis, quando ele promete o filho, quando ele promete aquele que viria, né? E depois que Jesus veio, ele coloca, ele acarreta em nós algumas responsabilidades. Glória e aí a a Deus. gente começa esse projeto missionário para poder anunciar o evangelho até os confins da terra. Interessante que eu ouvia sempre uma frase assim: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Olha aí, Forte, né? muito forte. E também eu nunca esqueço, na Wesleyana de Uberlândia, estava escrito assim: aonde houver um homem sem Cristo, aí está um campo missionário. Ide. Então a igreja tem que aprender a ir, né? Então vamos lá, deixa eu ler aqui. A grande comissão registrada em Mateus 28 é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Jesus ordenou que seus discípulos fizessem discípulos de todas as nações, batizassem e ensinassem. Essa missão nunca foi revogada. No entanto, muitos líderes cristãos têm levantado uma preocupação crescente. A igreja contemporânea, cada vez mais voltada para os seus próprios programas, estruturas e conforto, estaria perdendo o senso de urgência missionária que marcou o cristianismo desde o seu início. Há quem defenda que a igreja nunca enviou tantos missionários, nunca teve tantas ferramentas de evangelismo e nunca alcançou tantos povos ao mesmo tempo. Para essa visão, as redes sociais, os recursos digitais e o crescimento das igrejas são evidências de que a visão missionária está viva e se adaptando aos novos tempos. Nesse entendimento, o problema não é a falta de missão, mas a falta de reconhecimento do que Deus já está fazendo. Por outro lado, há quem argumente que a igreja moderna trocou a cruz pelo conforto, o campo missionário pelo auditório e o discipulado pelo entretenimento. Para essa visão, quando a maior parte dos recursos financeiros da energia de uma congregação é gasta para satisfazer quem já está dentro, algo essencial foi perdido. Nesse entendimento, uma igreja sem visão missionária pode até crescer numericamente, mas está cumprindo apenas uma fração do chamado de Cristo. Diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é: a igreja moderna está perdendo sua visão missionária? A primeira pergunta: o que é visão missionária na prática? Ela se resume a enviar missionários para outros países ou começa dentro da própria congregação e do bairro onde a igreja está situada? O que o senhor fala, pastor? Como eu falei, primeiro a gente precisa compreender o propósito original de Deus. Vamos voltar lá atrás, tá? Eu vou ser bem rápido para que as pessoas possam compreender. Quando existe a queda do homem,
Deus faz uma promessa. A promessa de Deus é: a serpente ferirá o calcanhar e aquele que nascerá da mulher pisará a cabeça, esmagará a cabeça. Então, todo o projeto de Deus a partir daquele momento foi para restaurar todas as coisas. Foi para restaurar todas as coisas. Então, desde quando ele ouve aquela promessa, Deus ele começa a trabalhar. Vem Noé, vem Abraão, né? Vem outros até chegar em Cristo. A palavra de Deus fala que a lei foi tutor até a chegada de Cristo. Então, nós entendemos que existia um projeto desde o princípio. E no tempo agora atual, nós não podemos ser missionários sem entender o projeto. Verdade. Sem entender o propósito da missão. Né? Não faria sentido eu enviar pessoas para lutar numa guerra se não tivesse o propósito da guerra, se não tivesse o fundamento da guerra ou daquela batalha. Então, eu acredito que no tempo atual, as igrejas estão crescendo, mas algumas estão perdendo o propósito original do que é missão. Concordo com o senhor plenamente. Até porque, ontem nós estávamos falando lá na igreja, que hoje em dia, muitos crentes preferem estar em igreja grande. Eu sou da igreja tal. Quantas pessoas lá tem? 2.000. Mas você vai lá e você encontra das 2.000, quase 90%, até mais, já foram pessoas alcançadas em outras igrejas. E eu prefiro hoje, 1000 vezes, pastor, congregar onde eu possa ser um missionário, onde eu vou levar pessoas para esse propósito original. E às vezes eu quero frequentar uma igreja onde eu sou apenas um cliente de banco, sabe? E se às vezes eu tivesse numa igreja pequena, eu poderia ser muito mais útil ali, inclusive ajudando o crescimento daquela igreja. Não sei o que o senhor pensa sobre isso. Isso. As pessoas, elas precisam, pelo menos isso foi o que eu entendi, né, lendo as Escrituras Sagradas. Lendo as Escrituras Sagradas, eu percebi que quando Jesus veio para poder anunciar o reino de Deus, existiu ali 2 grupos de pessoas. O grupo de pessoas que foram chamadas para servir e existiu o grupo de pessoas que foram chamadas para seguir Jesus, né? Ou seja, tem pessoas que Cristo chama para poder servir. Esse que ele chama para poder servir no sentido de aonde ele entrega dons espirituais, aonde ele entrega ali alguns foi chamado para pastores, outros para evangelistas, outros para aquilo. Esse propósito é para a edificação do corpo de Cristo de modo geral. Algumas pessoas vão seguir esses, né? Se a gente fosse usar na linguagem popular, a gente falaria que algumas pessoas influenciadores, outras influenciadas. Sim. Entendeu? Então, dentro desse propósito, nós precisamos compreender o seguinte: se Deus tem um propósito original, e se ele chama algumas pessoas para servir dentro desse propósito original, no propósito de levar o evangelho até os confins da terra, é necessário que, primeiro, a liderança identifique dentro da congregação quem é que tem esse chamado vocacional. Quem é que tem esse chamado vocacional? Quem é que tem esse chamado vocacional? E dentro desse chamado vocacional, como que eu vou capacitar ele para que ele possa cumprir o propósito? Qual é o propósito que eu vou enviar? Né? Igual no sentido, se eu envio só para buscar o crescimento da minha congregação, eu posso estar saindo fora do propósito original de Deus. Deixa eu só ler uma palavra aqui, pastor, que diz assim, olha, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 20, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, diz assim a palavra de Deus: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Né? Agora olha para o senhor ver, o senhor já trabalhou aí dentro da questão política. O propósito de um embaixador, vamos supor que o Brasil envia um embaixador, né, para um país de guerra. Representar o Brasil. Para representar o Brasil lá. Qual que é a função exata ali daquele embaixador? A representação legal pelo seu país. Não é verdade? Se a representação legal, né, o país deu autoridade para aquela pessoa representar ele, tudo que ele faz, ele não faz por conta própria,
ele não pode falar por conta própria, de uma opinião pessoal, porque tudo que ele fala, tudo que ele faz, representa alguém, a nação que o enviou. Então, quando a palavra de Deus fala assim, ó, ele nos colocou como embaixadores, nos deu o ministério da reconciliação, ele está dizendo, gente, dentro do propósito que eu tenho, eu estou colocando sobre vocês autoridade para representar o meu lugar, o reino dos céus. Então, vocês são a representação legal do reino dos céus. A missão que eu estou dando para vocês eu estou enviando vocês em meio a lobos, e aí daí ele fala dessa missão, de enviar ao mundo. Como ovelhas em meio a lobos. Isso. Né? Então, toda a igreja precisa compreender. Quando a gente vai falar de missões, a missão maior é a que representa o reino celestial. Qualquer missão que tira o reino de Deus e que apresenta só uma estrutura, ela é uma missão segundo o propósito do homem, não segundo o propósito de Deus. Então, o missionário ele vai representar o Senhor, né? Ele representa o Senhor. E ele tem o ministério da reconciliação, isso é muito importante. Ou seja, todas as pessoas que, na verdade, todos nós seguimos a Jesus. Mas eu entendi que o senhor quer dizer, alguns vão ser para servir na congregação e outros serão para serem enviados, né? Então, o pastor identificar pessoas ali, por exemplo, irmãos que tenham essa vocação e que têm esse sonho, porque missão, tem pergunta que vai falar sobre isso, mas, por exemplo, não é também forçar uma pessoa, não. Né? É, igual muita gente acha assim, Ronaldo, que você não é pastor. Eu falo, gente, o meu chamado é outro. O meu chamado é ser um missionário da minha cidade. Eu sempre gostei de fazer os eventos para ver o reino de Deus crescer, entendeu? Então, cada um tem um chamado. Glória a Deus. Agora vem cá, a segunda pergunta. O crescimento do modelo de igreja voltado para experiências, shows de louvor e grandes eventos tem contribuído ou prejudicado a formação de uma mentalidade missionária nos membros? Eu vou ser sincero com vocês. Como quem organiza eventos, aquela menina Aimee ganhou um festival, eu nem sabia que existia. Fazemos eventos para nós mesmos. Cantamos para nós mesmos. Ou seja, tudo que a igreja vai fazer, ela tem que ter visão missionária. Não adianta, por exemplo, fazer o Beira Bênção, fazer a Marcha para Jesus, só para crente. O povo tudo tinha que aprender, peraí, vamos fazer. Mas com qual objetivo? Missionário, de levar pessoas que não conhecem Jesus para eles conhecerem o Evangelho. Não sei o que o senhor pensa disso. Porque gasta muito dinheiro, gasta muita coisa e às vezes não tem uma alma salva. Eu acredito demais nisso. Eu acredito que o propósito sempre tem que ter visão missionária. Sempre tem que ter o intuito missionário. A gente acostumou, muitas das vezes, a fazer eventos a qual a igreja está lotada, está cheia, e quando você vai perceber, está lotada de pessoas que vieram de outra igreja. Então, 10 igrejas reunidas, a igreja ficou bonita, ficou lotada, mas são tudo pessoas que já deveriam estar, na verdade, anunciando o evangelho, sendo missionários, para atrair para dentro. Então, é importante nós compreender isso, porque se a gente for pegar, vamos supor, Pedro, antes de conhecer o propósito original de Deus, de conhecer o propósito original de Cristo, ele tinha medo das pessoas, ele tinha medo do que poderia acontecer com ele. A palavra de Deus fala que na ida de Jesus para a cruz do Calvário, pelo caminho, Pedro falou assim, cara, eu não conheço ele não. Eu não, entendeu? Nunca estive com ele, não sei quem ele é. Apesar das pessoas falarem, mas você tem aspecto de quem estava com ele. Você parece que estava com ele. O seu perfil é muito parecido com o dele. Mas com medo da reação das pessoas, o que poderia fazer, ele se esconde. E aí a palavra de Deus, quando Jesus vem e encontra com ele e coloca uma missão sobre as mãos dele, Jesus olha para ele e fala, Pedro, se você me ama, converta você primeiro. E depois vai lá e converte os teus irmãos. Aí quando ele está anunciando o evangelho, já agora diante de uma multidão, prestes a ser preso, a palavra de Deus fala que ele fala, quem me cabe obedecer? A Deus ou aos homens? Eu vou anunciar o evangelho de Deus, e a palavra de Deus fala que ali muitas pessoas se converteram, né? Então, quando a gente entende o propósito da missão, quantas pessoas, às vezes, no evento em si, vai ter um evento na igreja, vai ter um evento na cidade, para quantas pessoas eu coloquei a cara e falei assim, cara, eu não tenho medo do julgamento, eu quero levar você lá, né? Porque apesar de você não compreender, não entender algumas coisas, eu quero que você esteja comigo lá, para que a gente ouça Jesus, para que a gente ouça a palavra de Cristo, né? Então, eu acredito que aquele que organiza os eventos
tem que colocar no coração dos participantes esse sentido evangelístico. Até porque a próxima pergunta vai falar sobre isso também, mas gasta muito dinheiro, gasta muita energia e às vezes você não tem um resultado de alguém que você fala, olha, uma das coisas que eu fico mais feliz do mundo, eu contei com uma moça uma vez no ônibus, estava indo dar aula de violão, ela, oi, Ronaldo, e eu, oi, como é que você tá, tal, ela, tudo bem, Ronaldo, você sabe onde eu me converti? Peguei e falei, não. Ela falou, Ronaldo, no primeiro Beira Bênção. Olha aí. Eu queria te falar isso. Eu entreguei minha vida para Jesus, foi no primeiro Beira Bênção, sabe? E nós temos, assim, outros testemunhos que veio aqui o pastor Abadio, de quando veio aquele ex-travesti que o Senhor já levou, que foi o Joy de Miranda, o Abadio se converteu ali também. Então, ou seja, tudo que a igreja for fazer tem que ter visão missionária. Tem que ter visão missionária. Sabe? Irmãos, você é um missionário, você que está nos ouvindo, sabe? Talvez você, igual o pastor colocou aqui, você talvez não tenha chamado de campo, de ir embora, de ir para a África, para Amazonas, sabe? Você não tem esse chamado. Mas seu chamado é para falar de Jesus para o seu vizinho, para o seu amigo na faculdade, para o motorista do Uber. O missionário, ele é assim. É isso aí. Porque a missão é ser enviado, né? Ser missionário é ser enviado. E às vezes a gente pensa, mas Deus não me mandou ir para lugar nenhum, não é verdade? Deus não me mandou ir para lugar nenhum, então por que eu devo me comprometer com isso? Por que eu devo me comprometer com isso? Porque o nosso Pai, como Jesus Cristo fala, ele está trabalhando até o dia de hoje. É verdade. Então o nosso Pai está trabalhando. Como Deus ainda está trabalhando na restauração de todas as coisas, né? Apesar dele já ter nos conectado com ele, apesar dele já ter nos reconciliado com ele, ainda existe a criação de Deus que anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Entendeu? Então existe ainda essa questão onde toda a criação do Senhor anseia. Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui, pastor? Pode ser que seja loucura da minha cabeça, mas bom também que faz os irmãos pensar um pouco. A palavra de Deus fala assim, que ele criou todas as coisas. Os animais, as vegetações, tudo foi criado nele, por ele, para ele, né? Em Cristo Jesus. Todas as coisas foi criado ali. Quando a palavra de Deus fala que a criação tem uma ardente expectativa, Romanos 8, isso, pela manifestação dos filhos de Deus, e que ela está sujeita, não por sua própria vontade, mas por aquilo que a sujeitou, que foi o pecado, que a criação, ela geme com dores de parto, e nós também gememos. Aí eu lembro de uma coisa. A gente às vezes pensa assim, a gente deveria pregar e fazer missões só pela questão do homem? Eu acredito que não. Olha para o senhor ver. A palavra de Deus fala que as vegetações têm vida. Os animais têm vida. Toda a criação dele tem vida e ela geme. Não está falando só de homem. Está falando de todas as coisas. O senhor já percebeu que tem algumas pessoas que são levantadas para poder se tornar protetores dos animais? A missão dela seria essa. Tem algumas pessoas que foram levantadas para tomar conta dos mares. Tem algumas pessoas que foram levantadas para tomar conta das florestas, pessoas que foram levantadas para tomar conta de certas áreas. Por quê? Porque Deus escuta toda a sua criação. Então imagina a vegetação clamando ao Senhor e falando, Senhor, cadê a manifestação dos seus filhos? Cadê a manifestação dos seus filhos? Proclamam a glória de isso, Deus, então imagina toda a vegetação clamando isso para Deus. Imagina os animais dos mares clamando a manifestação para Deus. Imagina as águas, os oceanos, clamando, já que todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. E a palavra de Deus fala que toda a sua criação, tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então tudo aquilo que tem vida, louve, adore, clame ao Senhor. Então imagina toda essa criação falando assim, Senhor, cadê os seus filhos? É uma ideia nova que o senhor traz, né? Dentro desse pensamento que é válida. Por que eu acho que é válida? Por exemplo, o desmatamento faz bem para o homem? Não faz. O jogar venenos nos rios faz bem para o homem? Não faz. Então existem crentes que podem de fato serem usados nessas áreas e dar o testemunho, tipo assim, por que você faz isso?
porque Jesus colocou isso no meu coração. Eu amo esse tipo cuidar da criação dele. Cuidar de animais, eu amo cuidar da vegetação. E é bonito, por exemplo, nós temos uma irmã que eu vou mandar um abraço para ela, tia Milza, da Presbiteriana Central. Ela tem lá na casa dela um jardim que você chega lá, ela faz questão de te apresentar o jardim dela com vários tipos de espécies, de rosas, de plantas. E na casa da tia Milza tem uma reunião de oração há 40 anos, todas as terças-feiras. E ali é aonde, naquele jardim dela, é aonde ela faz as orações dela. E outro detalhe, as flores lindas, ela leva todos os domingos para onde? Para a igreja. Ela monta lá o seu arranjo com flores naturais e leva e coloca lá no altar da Igreja Presbiteriana Central. Então isso é uma missão também. Missão. Eu entendi o que o senhor quis dizer. Pastor, eu nunca vi, mas tem pessoas que dizem isso. As pessoas, talvez até um dia o senhor pode perguntar para ela, né? Tem pessoas que dizem que ela tem uma aproximação tão grande com a vegetação, com as plantas, que às vezes quando ela sai de viagem e a planta é cuidada por outra pessoa, a planta sente. Tem animais que sentem a falta do seu dono. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, só para as pessoas poderem compreender, é que toda a criação de Deus, a palavra de Deus fala que toda a criação de Deus, ela geme com dores de parto, perguntando e clamando pelas manifestações dos filhos de Deus, esperando a revelação. A expectativa da criação. Isso, esperando a revelação dos filhos de Deus. Então, aonde você estiver e Deus te coloca uma missão, é para toda a vegetação, criação, é para todo ser humano, é para que todos possam ouvir o evangelho e o evangelho ser anunciado por nós. Isso é muito bonito, ser um missionário nessa área. Você está entendendo? Eu estou entendendo a colocação do senhor. Eu quero ser um missionário, vou falar de Jesus, mas a minha missão é até às vezes profissional, né? Tipo assim, olha, é igual na política. Por exemplo, a política está precisando de missionários, de pessoas que falam, não, peraí, ó, Jesus é isso, Jesus é aquilo, sabe? Não é porque o crente não pode estar na política por causa do poder, por causa do dinheiro. Ele tem que estar ali visando, olha, tudo que nós podemos fazer aqui é para a manifestação da glória de Deus. Ó, eu vou ler aqui para que os irmãos aí possam entender essa palavra que eu coloquei aqui. No livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 19, diz assim a palavra de Deus: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Agora imagina, eu aqui recebo da parte de Deus, recebo da parte do Senhor Jesus a liberdade nele. Eu entendi, Jesus veio, me encontrou e me deu liberdade. Aí eu vou ser agora egoísta e não vou apregoar a liberdade a toda criatura, a toda criatura falando assim, cara, você foi alcançado, me alcança também, você foi libertado, me liberta também. O solo onde a gente está pode ser curado. A terra onde a gente pisa pode ser curada. O lugar onde a gente coloca as mãos pode ser abençoado. A gente pode sim transformar o ambiente onde nós estamos, porque nós o santificamos pelo Senhor. Glória a Deus. Então, meu irmão, plante flores, plante várias espécies, porque faz o mundo mais bonito, né? Aprenda a cuidar de coisas. Nós estamos falando de almas, mas isso vai fazer o mundo menos sofrido e você vai poder testemunhar também. Amém? 3. A forma como uma igreja gasta seu dinheiro revela suas verdadeiras prioridades. O que o orçamento das igrejas evangélicas brasileiras diz sobre seu compromisso com missões? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, Beraba 89 Maravilha, e mande pergunta. Pastor, será que as igrejas, quando vai fazer o seu orçamento anual, não deveria falar assim, olha, 60% do nosso orçamento vai ser gasto com missões. Nós vamos fazer conferência missionária,
nós vamos enviar pessoas para o campo missionário. Nós tivemos aqui o pastor Ricardo, ele é missionário em Roma. Muitos irmãos vão lembrar dele. E ele está lá em Roma, e o sonho dele é reerguer o Hospital Presbiteriano de Roma. E ele faz aquelas cirurgias bucomaxilar e de graça, pessoas lábio leporino. Então, essa é a missão dele, né? Mas precisa de dinheiro para sustentar. Aí, às vezes, a gente gasta dinheiro com tantas coisas e não reservamos uma parte do nosso recurso em missões. O que o senhor acha disso? Que a igreja tinha que aprender a priorizar no seu dinheiro, no seu orçamento, a obra missionária também? Eu acredito, na verdade, que quase que 100% do valor que a gente recebe, não todo, mas quase que 100% do valor que a gente recebe deveria ser voltado a servir pessoas, a servir, né, todo o campo. É igual eu falei, para o senhor poder entender. Se eu coloco alguém como embaixador, entendeu? Em outro país, aquele embaixador, ele não usa... Claro que eu não estou falando aqui que o missionário tem que ter toda a regalia, mas eu estou querendo dizer no sentido de que aquele embaixador, ele usa o cartão do país, ele usa o telefone do país, ele usa o carro do país, ele usa tudo que o país dá para ele, para que ele possa ter lá a sua estadia. Então, a casa, né, ou a embaixada é o lugar, a moradia dele, o carro é o carro da embaixada, o telefone é o telefone da embaixada, ele depende daquele que o enviou. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele dá recursos para que a gente possa servir a nação. Todo o recurso que Deus dá para alguém que tem um coração missionário, que é uma igreja missionária, é para servir as nações, e aí ele fala que nós também vamos desfrutar disso. Nós também vamos desfrutar disso. Mas o problema é que nós estamos fazendo mais de 80% do nosso recurso para manter a estrutura. Entendeu? A gente gasta muito dinheiro mantendo estrutura, seja com aluguel, água, luz e as coisas internas. E aí quase que não sobra nada para a gente servir as pessoas no sentido de modo geral. Mas como eu falei que a gente pode servir em todas as áreas, imagina, se eu posso então cuidar do meu bairro, o que eu posso fazer dentro do meu bairro que não me gera recurso? Entendeu? Saber onde tem várias instituições onde eu possa cuidar de toda a criação de Deus, onde eu possa servir toda a criação de Deus. Tem muitas pessoas que procuram as igrejas para poder conduzir alguém para uma clínica terapêutica. Mas é difícil alguém que procura uma igreja para poder procurar onde é que tem um abrigo de animais, onde tem onde é que pode colher uma planta ou plantar algo ali para poder contribuir. Eu não estou querendo levar só para esse lado. Eu estou querendo dizer que missões é em todas as áreas. E Deus dá recurso para que a gente sirva as nações. Deixa eu só fazer um intervalo aqui, eu vou falar também sobre isso aí. Debate Maravilha, de segunda a sábado, das 11 ao meio-dia. Nossos temas diários, religião, comportamento e questões atuais. Assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e que merecem ser discutidos com responsabilidade e respeito. E você pode participar, fazer parte do debate. Mande a sua mensagem. WhatsApp 34 98435 8185. 34 98435 8185. Aleluia. Eu penso da seguinte maneira. O dinheiro da igreja tem que ser investido na obra de Deus e não ser investido com regalias. O senhor usou a palavra regalias, mas assim, suprimento. Isso. Suprimento. Mandou um missionário, supre as necessidades dele. Não com regalia, não é porque ele está lá na África. Por exemplo, nós temos um menino que eu gosto muito, que está na África, que é o Paulo Eduardo. Hoje ele é pastor da igreja presbiteriana, está lá no Guiné-Bissau, fazendo um trabalho fantástico. O ex-Paquito, o Xande, que eu já trouxe em Uberaba, está no Níger. E a igreja tem que aprender a sustentar essas pessoas. Quem envia tem que sustentar. E como o senhor colocou aqui no intervalo, a gente pode também fazer missões ajudando a cuidar da cidade. Sim. É o que eu entendi. Por exemplo, apesar que animais, a gente sabe que eles têm muitos recursos da prefeitura. Sim.
Não estou falando que a igreja não possa ajudar, não. Mas animais, geralmente, tem muito recurso público. Mas, por exemplo, tem uma praça. Imagina as igrejas adotando praças. Vamos adotar essa praça aqui, mas com um propósito missionário. Isso. Entendeu? Isso. Né? Todo mundo tem que saber que Jesus está ali. É isso entendeu? aí. Porque às vezes não é só... Porque senão vira uma coisa social. Tipo assim, né? A praça é de todos, a praça é da cidade. Mas nós vamos administrar porque nós queremos ter liberdade de culto aqui. Entendeu? Anunciar as boas novas. Anunciar as boas novas, num lugar agradável, no lugar onde possa colocar um som, no lugar onde possa fazer missões, né? Eu entendi a colocação do senhor. Pergunta 4. Todo crente é chamado a ser missionário ou essa é uma vocação específica para alguns? Como a igreja deve ensinar isso sem gerar culpa ou superficialidade? Eu vejo assim, respondendo aqui. Todo crente tem um chamado missionário, mas nem todo crente tem um chamado para ir para o campo. José Calixto da Silva. Ô pastor, paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Pastor Ronaldo Amâncio, estou sempre ligado na Rádio Maravilha. Muito obrigado. Fala aí com ele aí. Que pastor. Deus abençoe, varão. Ó, manda aí uma pergunta aí, manda alguma coisa aí para que o senhor possa fazer parte aqui. Tá sempre participando aí, né? É manda alguma verdade. coisa aqui para fazer parte. Manda aí, gente. Então, eu vejo o seguinte. Agora, não gerar culpa, por quê? Porque, gente, eu já ganhei tanta alma para Jesus e nunca fui fazer missões no sentido tradicional, de falar assim, ó, tô largando tudo aqui. Aliás, hoje eu tenho um sonho de ser missionário em causas humanitárias. Igual está acontecendo esse terremoto. Vamos orar pela Venezuela, irmãos. Não vamos esquecer de orar pela Venezuela. Eu gostaria de ir lá, ajudar, mas depois eu volto. Eu não quero ficar no campo. Não é meu chamado. Mas todo crente, para mim, tem um chamado missionário. O que o senhor acha? Igual eu falei aqui agora mesmo, eu vou repetir. Tem pessoas que foram chamadas para servir e tem pessoas que foram chamadas para seguir, tá? Jesus não vai diminuir a importância de ninguém. Jesus não vai diminuir a importância daqueles que estão seguindo ele pelo caminho, auxiliando ele pelo caminho, né? E também não vai exaltar aqueles que foram chamados. Vamos supor, Pedro, os discípulos que ali estavam, eles tinham um peso de responsabilidade, porque eles precisavam ser exemplo em tudo e Deus ia capacitar eles para ir para o meio do campo, né? Aqueles que ficaram tiveram a mesma importância para Jesus, mas eles só não receberam esse peso missionário de estar lá fora. Mas a responsabilidade deles aqui dentro era a mesma. Eles deveriam caminhar como Jesus caminhava, eles deveriam falar como Jesus falava, eles deveriam se portar como Jesus se portava, eles precisavam ser transformados por aquilo que Jesus apresentou. Então, o peso de transformação é igual para todos. Mas a missão lá fora, às vezes, é preciso ter um preparo melhor, como Deus falou. Então, significa, existe esses dois grupos, apesar de todos ter essa vocação missionária, porque a primeira missão que nós recebemos da parte do Senhor, como eu falei nas Escrituras Sagradas, é que Ele nos reconciliou consigo mesmo. Então, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, a partir do que Ele fez comigo, eu preciso entender que tudo que está na minha volta agora, eu preciso reconciliar novamente com Cristo. Eu preciso, no espaço que ele me deu, seja no espaço dentro da minha casa, seja no espaço dentro da igreja, seja no espaço dentro da comunidade, seja no espaço dentro do estado, do país, eu preciso, aonde eu estiver, usar isso que eu tenho, que eu recebi da parte de Deus, para reconciliar com ele todas as coisas. Mas ser um missionário, né? Isso é missão, isso é missão. Glória a Deus. Aí você não vai para o campo, não fica culpado aí não. Eu gostaria tanto. Não, se você tivesse chamado, Deus vai preparar. Agora a pergunta 5, ela é muito séria. A prosperidade e o conforto da vida cristã contemporânea tem tornado os crentes menos dispostos a sacrifícios missionários. Como reverter essa cultura? Ou seja, os crentes estão querendo zona de conforto, eu ir para a África comer carne de macaco, eu ir para a China, eu ir para... Você é besta, não tem, sabe? Muitos crentes estão querendo ficar na zona de conforto. O que o senhor acha disso? Eu acho que para a gente reverter algumas coisas que a Bíblia fala, eu acho muito difícil.
Sabe, vou falar difícil por Você acha que a mente está cauterizada já? Não é só uma questão de cauterizada, mas olha, a palavra de Deus fala assim, ó, quando ele está preparando os discípulos, ele fala assim, ó, não preocupeis com o que haveis de comer, não preocupeis com o que haveis de vestir, eu sei o que vocês necessitam, mesmo antes de vocês abrir a boca. Ó, Jesus está preparando os discípulos, falando para eles assim, ó, só vão. Entendeu? O resto é comigo. Só vão. Eu sei o que vocês precisam. Eu sei que vocês precisam comer. Eu sei que vocês precisam beber. Olha lá como que Salomão viveu. Olha os lírios do campo. Olha isso, olha aquilo. Jesus está falando assim, cara, eu sei o que vocês precisam. Ele está dizendo que ele é suficiente. E eu falo que é um pouco difícil reverter. Por quê? Porque desde a nossa meninice, a gente é incentivado pelos pais a ter conforto. Então, a gente não é instruído a passar por escassez. Então, como Paulo fala que ele aprendeu a viver isso. Ele aprendeu a viver na bonança, mas também aprendeu a viver na escassez das coisas. Então, independente se ele estivesse em prisões ou num lugar de luxo, para ele, tanto faz. Ele queria era pregar o evangelho de Deus. E se a gente não criar isso desde a base, né, essa estrutura que a gente precisa ser totalmente dependente de Deus. Quando a gente fala de ser missionário, nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus, porque, igual eu falei, se nós somos embaixadores e estamos representando o reino de Deus, apesar do reino dele não ser comida e nem bebida, mas se nós estamos representando o reino de Deus, ele precisa ser suficiente para nos sustentar na nossa estadia, para nos sustentar na nossa alimentação, entendeu? Ele precisa ser suficiente. E isso eu falo quando eu estou representando legalmente o reino de Deus, não uma vontade própria. Eu penso da seguinte maneira também. A primeira coisa é que nós temos uma teologia chamada prosperidade que foca no nosso umbigo. Né? Ela foca no nosso umbigo. Ela não foca em missões. Ela não é fácil. Você não vê teólogo da prosperidade e fala assim, ó, dá o seu dinheiro para a obra de Deus. Não. Eles falam para a pessoa busca mais dinheiro, né? E aí o que acontece? O mundo mudou mesmo. Eu me converti numa época que a igreja evangélica era muito pobre. Você não tinha médico, você não tinha doutor, você não tinha dentista, você não tinha advogado. Era tudo, perdão da palavra, nós éramos do povão. E nós sonhávamos em ver um mundo convertido e não enriquecido. Não era a nossa intenção. Nossa intenção é que as pessoas conhecessem Jesus. E nós íamos para as ruas, falávamos de Jesus, pregávamos o evangelho. E hoje nós vivemos um mundo onde a igreja quer um mundo enriquecido e não convertido. Sabe? Então, tanto é que a gente admira pessoas que prosperam e acham assim que elas estão até salvas porque elas são prósperas. Isso é errado. É errado. Nós devemos entender que as pessoas precisam de Jesus. E muitas das vezes vai nos custar sacrifício, sim. Gente, você acha que foi fácil para Abraão largar a família dele? Uhum. A gente acha assim que no piscar de olhos ali teve muita... Nossa, eu vou largar isso tudo aqui, mas vai valer a pena. Eu vou embora, mas vai valer a pena. Deus está comigo, é Deus que está mandando, sabe? Então nós temos que gerar nas pessoas, principalmente na nossa juventude, esse desejo, olha, ganhe dinheiro. O Wesley falava o seguinte, Senhor, eu quero ganhar muito dinheiro, mas eu quero ser uma pessoa econômica. Ou seja, ele não queria gastar. E a terceira coisa que ele fala, e o lugar que eu quero mais gastar o meu dinheiro é na obra de Deus. Hoje existem os metodistas aí, espalhados pelo mundo inteiro. Começou por um único missionário, chamado John Wesley, que aprendeu com a mãe dele, Susana Wesley, a importância de amar pessoas. Glória a Deus. Pastor, olha para o senhor ver. A importância de nós compreendermos que nós podemos ser sustentados por Deus e que Deus nos leva. Quando eu fui ao Rio de Janeiro pela primeira vez, que foi no lugar onde, testemunho muito forte. onde eu decidi mesmo ali servir ao Senhor Jesus, quando eu fui no Rio de Janeiro pela primeira vez, eu fui numa condição onde eu cheguei no Rio de Janeiro com R$5 no bolso. Com R$5 no bolso. Então, se Deus não tivesse preparado todas as coisas, porque eu não conhecia ninguém, se Deus não tivesse preparado todas as coisas, provavelmente eu tinha dormido muito mais vezes na rua lá, porque eu dormi uma noite só. Mas todo ano eu volto no Rio de Janeiro. Delícia. Todo ano eu volto no Rio de Janeiro. E todas as vezes que eu voltei no Rio de Janeiro, eu voltei para um propósito, para anunciar o Evangelho de Deus, para pregar o Evangelho de Deus.
Primeiro, para aqueles que me acolheram e depois para os demais que lá estavam. Todo esse processo a qual eu fui indo e voltando, teve muitas pessoas que tiveram a oportunidade de repensar os seus caminhos, de repensar os seus passos. E aí eu tô falando isso por causa de quê? Porque a maioria das vezes que eu voltei no Rio de Janeiro, eu voltei com o recurso totalmente limitado. Eu não voltei com sabe? Aqui em Uberaba nós temos costume de tomar o banho quentinho, lá não, lá é uma loucura. Os caras tomam banho de água fria. E é mesmo. Água morei fria, lá, é uma eu sei como é loucura, que é, eu tive que né? reclamar. Então, e todas as vezes que eu voltei para um lugar onde eu tinha que dividir o quarto ali com o próprio morador ou com as pessoas, mas a intenção era anunciar o evangelho. Então, o que eu quero dizer com isso? O Senhor, ele é suficiente para nos sustentar dentro daquilo que de fato precisa para que o evangelho seja pregado. Glória a Deus. Então, todas as vezes agora que eu volto no Rio de Janeiro, eu lembro daquilo que o Senhor fez. Um dia eu fui andarilho sobre o Rio de Janeiro e depois eu não volto mais como andarilho. Eu volto em cima de uma missão, em cima de um propósito, né? E aí eu fiquei pensando na última vez que eu fui, o pessoal de lá é muito agitado. Sim, acelerado. Por causa da questão do tráfico, de arma, é uma pressão muito grande. E eu percebi que os pastores de lá, eles ainda falam muito de forma agressiva, entendeu? Porque a maioria saiu do tráfico. E na última vez que eu estive lá, eu falei o que Deus tinha colocado no meu coração relacionado àquele propósito. Então, assim, às vezes a gente pensa, mas Deus está me levando em tal lugar para quê? A gente só precisa entender o que Deus quer e às vezes uma palavra basta. Às vezes uma palavra basta. Então as pessoas têm que compreender, nem sempre tem a ver com recursos, nem sempre tem a ver com o melhor hotel, nem sempre tem a ver com o melhor transporte. Todas as vezes eu fui de ônibus, né? Poderia pegar um avião, parar lá rapidinho e voltar rapidinho, mas não. Deus, ele prepara para que o evangelho dele seja pregado. E se as igrejas não compreender que o recurso precisa ser gasto no lugar certo, né, da maneira certa, ela vai entender que tem a ver só com estrutura, e não tem a ver com estrutura. Tem a ver com almas, tem a ver com pessoas. Glória a Deus. O pastor Zé Calixto fala o seguinte: parabéns pelo programa. É um aprendizado todo dia. Eu também aprendo muito, viu, pastor? A gente aprende demais aqui. O modelo de implantação de igrejas em ruas e bairros onde já existem outras congregações obedece a uma lógica missionária genuína ou revela um espírito de competitividade disfarçado de expansão do reino? Não, gente. Essa pergunta eu acho que a gente nem precisa ficar... Uberaba tem bairro aí que tem quase 100 mil pessoas, uai. É só para pensar. Vamos pensar nas 7 Colinas. Se for colocar só uma igreja nas 7 Colinas, nós tínhamos 7 igrejas. Então, eu não vejo como competição, não. Eu acho, quanto mais igreja abrir, na minha opinião, melhor. Agora, o que não pode é roubar mesmo dos outros. Pode falar aí, pastor. Lá onde é que a gente tem o ministério, se for contar quantas igrejas tem naquela mesma rua, praticamente é quase uma em cada esquina. Lá não tem como ter desculpa. Sim. Porque só no trecho que eu saio da onde eu moro, né, que eu moro na parte de cima da igreja, até na casa do pastor Rodrigo ali, só eu contando pelo caminho ali dá umas 8. Entendeu? Em pouco pedaço. E eu acredito que a palavra de Deus fala que a multiforma da graça de Deus precisa disso mesmo. Claro. Tem pessoas, entendeu, que tem uma linhagem, talvez pentecostal, outra neopentecostal, outra às vezes, de outra forma. E o importante é que Cristo seja pregado no coração de todos. A intenção é que Cristo seja pregado no coração de todos. Então eu acredito que naquele tanto de igreja que tem ali perto, onde é que eu tô, cada uma trabalha de uma forma e por isso tem pessoas dentro de todas elas. Com então certeza. É importante mesmo que se multiplique as igrejas. Bom seria se toda a cidade fosse tomada por igreja. Com certeza. Eu quero mais que igrejas que preguem Bíblia, viu, gente? Que Porque anuncia a Bíblia. querer arrancar dinheiro dos outros, virar escândalo, não. Igrejas com seriedade. Sabe algo que a gente falava muito antes? A gente falava assim, procure uma igreja aí perto da sua casa. Aí depois esse conceito foi mudando, porque a gente entendeu que nem toda igreja está em Cristo. Então a gente começa a aconselhar as pessoas, né? Procure a igreja que está o mais próximo de Cristo possível. Isso tá? mesmo. Porque, por exemplo, eu não aceito rebelde colocar a mão na minha cabeça. Então. Porque a Bíblia fala que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Aí o homem rebelde vai lá e abre uma porta lá e eu vou deixar ele colocar a mão na minha cabeça. Procure saber quem é o pastor, a história dele. Entendeu? Para ele ser um homem sério, um missionário, uma pastora sério.
sabe? Aí tudo bem. Agora, se não for, meu filho, chuta que é laço. Não, eu vou pregar agora, em agosto, agora eu vou lá no Rio de Janeiro. Ontem chegou aqui um questionário para mim aqui do pastor lá, da Vida Nova, mandou para mim assim, não, mas quem foi que consagrou ele, quem é o pastor dele, qual a igreja que ele congrega, ele é casado, ele não é, mandou aqui um questionário para mim. Certíssimo. Eu tive que mandar uma lista de coisas para ele. Eu então... já trouxe gente em Uberaba que o testemunho, depois eu fui procurar, tudo mentira. Tudo mentira. Então tem que ser, o evangelho é coisa muito séria. Existem regiões no Brasil e no mundo onde o evangelho ainda não chegou de forma significativa. A igreja brasileira tem direcionado esforços para esses lugares ou concentra seus recursos onde já há presença cristã? Isso é relativo. Por quê? Porque existem lugares realmente que nós temos que mandar missionários. Mas nem toda igreja tem condições de sustentar missionário em lugares longínquos, né? Por exemplo, eu ali na Metodista de Filadélfia, onde eu ajudo minha irmã, nós recebemos no mês passado um missionário da Portas Abertas. O que nós optamos por fazer? Ajudar a Portas Abertas a manter aqueles irmãos que estão nos países da janela 10 por 40. Mas, se não consegue, investe no bairro mesmo. O importante é investir em pessoas. Não sei se o senhor pensa desse jeito também. Eu acredito nisso. Uma coisa que Jesus ensinou muito bem, Jesus falou assim, quando ele estava enviando os discípulos, ele falou assim, ó, não andeis de casa em casa, mas a casa que receber vocês, fique ali com eles, coma com eles, beba com eles, né? Apresente a paz, e se houver alguém de paz ali, a paz vai repousar sobre eles. Se não tiver, vai voltar. Eu entendi naquela questão que não precisa uma pessoa gastar muito tempo tentando evangelizar uma cidade inteira. Se naquele lugar ele estabelecer no coração de o evangelho de Cristo, aquele daquele mesmo lugar pode multiplicar o evangelho sobre aquele lugar. Então, eu acredito que, ainda que o evangelho não foi espalhado para todas as áreas, mas se as igrejas encontrar um coração de paz naquele lugar e gastar tempo com aquela pessoa, capacitar aquela pessoa, anunciar o evangelho, mesmo que seja às vezes para trazer a pessoa, traz a pessoa, faz ela passar um tempo aqui na cidade ou na igreja junto com vocês, 1 ou 2 meses, às vezes o gasto vai ser, e depois envia ela de volta para o próprio lugar e ela vai anunciar. Aconteceu isso com várias pessoas na Bíblia e Jesus fez isso com várias pessoas. Glória a Deus. Vou fazer a 8 a 9, porque nós temos pouco tempo. É como formar uma nova geração com visão missionária em um contexto onde os jovens brasileiros são bombardeados por imediatismo, individualismo e consumismo. Missões humanitárias, assistência social e projetos comunitários fazem parte da missão da igreja ou são apenas complementos do verdadeiro evangelismo? Olha, primeira coisa, como formar uma nova geração é falando de Jesus, parar com essa bobeira de perdoa, da palavreado simples, mas parar com esse negócio de que jovem evangélico tem que ocupar lugares de honra, no sentido que a prioridade é isso, e ensina-eles a conhecer Jesus, a falar do amor de Deus, a viver a graça de Deus. Porque o homem é o que ele vai sendo alimentado. Então, se alimenta os jovens da igreja aí para ser bonito, chique, famoso, influencer digital, não sei o que mais, dificilmente ele vai ter o coração missionário. E eu tenho jovens aqui em Uberaba que eu sou assim, fã. Eu falo, meu Deus, se eu fosse pai, eu queria ser pai de menino desse jeito aí, ó, que são apaixonados por missões. Jovens que não deixam se contaminar por essa visão do consumismo, do individualismo e do imediatismo. E, na minha opinião, missão humanitária, assistência social faz parte do projeto de Deus também. Porque vai lá na Venezuela agora para você ver quantas pessoas estão precisando de ouvir de Jesus. Glória a Deus. É isso mesmo. Eu acredito que a responsabilidade para a próxima geração é dos que são mais velhos. Tá? O povo ficou mais de 400 anos preso no Egito por falta dos mais velhos falar de Cristo, falar de Deus, falar do propósito original. A última geração que saiu do Egito não conhecia nada de Deus, conhecia nada, tiveram maior dificuldade em atravessar o deserto, mesmo Deus mostrando prodígios, mesmo Deus mostrando sinais, maravilhas, eles tiveram maior dificuldade porque não conhecia a Deus. Então, nós hoje que
que estamos passando por esse processo com Cristo, nós temos uma grande responsabilidade de transmitir um coração missionário para a próxima geração. Amém. Tá? De transmitir esse coração missionário para a próxima geração. Mostrar o propósito e a intenção do propósito, em nome de Jesus. E os projetos? Não, humanitários. Projeto é necessário. Tá? É necessário e eu acho que faz parte, porque, igual eu falei, toda a criação geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então, todo projeto social, desde uma questão de vegetação, animais, do cuidado com a água, apesar de tudo isso, está programado para passar, tá? Tudo isso vai acabar, Deus vai fazer novo céu, nova terra, mas a criação, enquanto ela está com fôlego, ela vai gemer pela manifestação dos filhos. Então, é necessário que a igreja abranja tudo dentro dos seus projetos missionários. Aí, o último aqui é um conselho. Conselho não, né? Fala assim, ó. Que desafio concreto os debatedores lançariam para as igrejas e para os ouvintes que desejam recuperar ou fortalecer sua visão missionária a partir de hoje? Que desafio concreto tenha como referência homens de Deus que largaram tudo. Sabe? Pedro, Jesus falou o que para ele? Segue-me, porque eu vou te fazer pescador de homens. Então, vamos ter como referência, porque, infelizmente, as nossas maiores referências nos dias de hoje não estão sendo referências missionárias. Por exemplo, qual foi a última vez que nós trouxemos a Uberaba um pregador que largou tudo por causa de Jesus? Mas a gente quer trazer cantores por causa de uma música. Basta uma música para conquistar todo mundo, sabe? Nós precisamos de voltar a investir em missões. O que o senhor fala? É isso aí. E o meu conselho, na verdade, ou talvez que a minha dica aprenda a identificar a partir de onde as pessoas conhecem a Cristo dentro da sua igreja, tá? Eu peguei isso como exemplo de Pedro, de Paulo, de Estevão, né? Que eles chegavam e pegavam a partir de onde eles não conheciam. Entendeu? Paulo chega em Atenas, vê lá, tem um altar ao Deus conhecido, ele prega a Deus a partir daquele ponto e ensina o propósito de Deus e depois vai embora. Os demais também faziam a mesma coisa. Estevão fez isso, pregou desde os antepassados até chegar em Cristo. Então, aprenda a identificar, aprenda a ouvir, né, como que a sua igreja está falando, do que ela está falando, para que você possa instruir a mensagem completa. A gente só consegue fazer missões se nós entendermos o propósito dela. Caso contrário... Eu quero fazer ali na Filadélfia, já conversamos sobre isso, e acho que é uma ideia boa que todos poderiam copiar. A feira missionária. O que é a feira missionária? Todos os irmãos têm algo a oferecer, todo mundo. Eu sei plantar, então vai começar a plantar rosas, e depois nós vender isso na praça, baratinho, com o objetivo de mandar para missionários. Então, se todas as igrejas fizessem isso, tipo assim, olha, vamos fazer uma feira missionária, onde quem pinta vai... Isso é missões. Claro. Quem pinta vai oferecer seus quadros, onde quem tem lá uma cadeira, restaura aquela cadeira, vai vender barato, porque crente gosta muito de dinheiro, viu, gente? Tem que vender barato, para o povo tudo comprar, e ali você vai arrecadar 10 mil, 20 mil, com o objetivo missionário. Amém? Amém. Amém. Um minutinho, nós não temos nem um minuto, mas... nós temos o almoço com a palavra agora, às 13h30, Maravilhas com o Rafael, às 18 horas, Maravilha Esporte, com o Eliabe, e às 20 horas, o pastor Lindomar, com a igreja Terra de Cafarnaum, culto Maravilha. Pastor, fala uma mensagem rapidinho aí. Glória a Deus. Amados, eu tenho colocado alguns estudos lá no meu canal do YouTube, tá? Estudos do propósito de Deus, explicando toda a extensão do propósito de Deus. Então, para aqueles que quiserem estudar comigo, lá no canal Lindomar Luciano, tá? No YouTube, me procura lá, Lindomar Luciano, e vai ter lá alguns estudos e vai ser muito bom receber vocês lá. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Eu quero só pedir desculpa porque eu tenho bocejado muito, irmãos. É porque eu acordo para orar na madrugada e depois eu tenho dificuldade para dormir. Orem por mim aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Você ouviu Debate